Querido Mestre Jesus, amigo maior, benfeitor divino, é com muita alegria em nossos corações, Senhor, que nos reunimos neste primeiro dia do novo ano, entre amigos, familiares. Nos reunimos, Senhor, com os nossos benfeitores espirituais, que vêm estar conosco nestes momentos de oração, de estudo. Temos aqui conosco, Senhor, amigos que vêm estudar o Teu Evangelho. Com este grupo que com muita alegria se encontra para esta comunhão de luz, esta comunhão com a luz que nos vem do mais alto. Te agradecemos, Senhor, esta oportunidade bendita, porque sem o Teu Evangelho de amor, sem os Teus ensinamentos, não saberíamos, Mestre, como vivermos neste mundo, onde há tantas tribulações, tantos sofrimentos e dores. Que saibamos, Senhor, com o que aprendemos, com os Teus ensinamentos, nos tornarmos mais fortes, abrirmos nossos olhos para as necessidades deste mundo, para sermos úteis, sermos instrumentos do Teu amor, da Tua luz, em auxílio a todos aqueles que nos cercam. Te agradecemos, Mestre, a oportunidade do aprendizado, de conhecermos a doutrina espírita, estas lições que nos fortalecem, que nos preparam para os dias, sejam eles fáceis ou difíceis, mas que com o que aprendemos, Senhor, temos condições de compreender e de prosseguir no nosso caminho. Te agradecemos as bênçãos infinitas que o Senhor derrama sobre todos nós, sobre os nossos lares, sobre a nossa família, familiares e amigos, que todos possamos, Mestre, unidos, dedicarmos o nosso amor, o nosso carinho a todos os nossos benfeitores que nos guardam, que nos auxiliam, que nos protegem e que nos intuem. Que eles possam permanecer conosco, Senhor, em cada dia deste novo ano, a nos ajudar, a nos fortalecer e a nos guiar. Fica conosco, Senhor. Nos protege, nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Boa noite a todos que chegaram. Vânia, Paula, Ju, feliz ano novo. Vamos fazer a nossa leitura. Adriana, então, pode fazer a primeira parte, por favor? Adriana? Acho que ela não está conseguindo abrir o microfone. Não consegue abrir o microfone? Você fechou? Ah, Só um minutinho. acho que o problema é aqui, Adriana. Pronto. Espera aí que eu vou compartilhar o texto. Ah, agora eu consegui abrir. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, vamos. Evangelho no Lar, 1º de janeiro de 2023, o maior mandamento. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre,
Qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse, o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus 22, 34 a 40. Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E, para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Obrigada, Adri. O regresso de Simão Pedro. Simão Pedro desperta, além da vida humana, retoma pouco a pouco as forças da memória. Terminara por fim a luta insana. Do flagelo por grande pesadelo, recorda a cruz do fim levantada ao avesso, que aceitara na terra por vitória. Sabe que está no além, pensando em recomeço do próprio apostolado. Onde estaria o mestre sempre amado? E os outros companheiros de ânimo nobre e forte que o haviam no mundo precedido, sob a perseguição sem pausa e sem sentido, ao encontro da morte? A brisa da manhã, suave e cristalina, trazia-lhe perfume ao leito novo e alvo. Indagava Simão, que surpresas teria? Tocou o próprio corpo, achou-se são e salvo, e chorava enlevado em suprema alegria. Alguns instantes mais e ouviu enternecidamente cânticos de louvor e saudação. Alguém surgiu à porta de repente, envolto em doce luz, a doar-lhe conforto e proteção. Pedro entendeu quem era e bradou-lhe: Jesus. Erguendo-se em seguida, leve e ágil, gritou: Ave, Senhor da vida! Cristo abeirou-se dele a enlaçá-lo sorrindo. Depois vieram outros companheiros, instrutores, amigos e mensageiros, do júbilo fazendo o festival mais lindo. Pedro enxergou feliz os vergéis exteriores. Eram jardins imensos recheados de flores. Em profunda euforia, o ditoso Simão tomou a si a mão que Jesus lhe estendia e disse quase em pranto: Senhor, estou cansado, não mais me distancies de teu lado. Trago comigo a dor dos que moram no mundo, aquele imenso caos cada vez mais profundo, de penúria, fadiga e sofrimento. Não desejo perder as luzes que hoje alcanço. Permite-me, Senhor, ficar contigo, neste celeste abrigo. Necessito de paz, de socorro e descanso. Louvor a ti por me buscares, deixa-me nestes bosques estelares.
Ao mundo de onde venho, pelas tribulações padecidas no lenho, não quero mais voltar. Desejo aqui viver contigo neste lar. Mas Jesus apontou-lhe o imenso espaço à frente e falou-lhe a sorrir. Fica, Simão, se estás contente. Estes sítios são teus, tanto quanto de todos os irmãos que serviram na terra a bondade de Deus. Cristo fez pausa e logo após explicou: quanto a mim, não posso repousar. A construção do bem é o meu lugar. Ouve, Simão, enquanto houver na terra um só gemido numa gota de pranto, enquanto houver no mundo um coração caído, devo esforçar-me por permanecer no trabalho do amor, que é meu dever. Mas descansa, Simão. Ver-nos-emos depois. Nunca houve distância entre nós dois. Afastou-se Jesus, entretanto Simão, fitando o excelso amigo, bradou sem vacilar: Senhor? Senhor, eu vou contigo. No passo firme do Divino Mestre, ambos se retiraram das alturas, buscando a direção das faixas obscuras da vastidão terrestre. Na retaguarda, em paz, ficou a multidão de almas angelicais numa doce canção, cujo estribilho recordava esta expressão de luz dos hinos galileus. Louvado seja o amor, bendito seja Deus. É a autoria de Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier, no livro Alma e Vida. Não consegui terminar. É muito lindo. Então vamos lá, né? Abrimos então para os comentários. Vamos abrir já para todos. Oi, Adriana. Ai, que texto maravilhoso, né? Gente, a gente chora. Oh, meu Deus. Bom, boa noite, feliz ano novo para todos. E falar de um texto desse, né, gente? A gente tem tantas lutas, né? Tem tanto, às vezes, sofrimento, tanta coisa nesse mundo, e a gente fica com tanto pesar, né? E às vezes é tão difícil, né? As lutas do dia a dia para todo mundo. E aí a gente vê, olha só, quem mais trabalha? Quem mais trabalha? É Jesus, e ele está lá para nos ajudar o tempo todo, né? Ele está lá, é só a gente se ajoelhar e pedir, e ele vai nos ajudar. Porque enquanto tiver um sofrimento, né, um gemido de pranto, ele vai estar lá, ele não vai embora. Então a gente tem que confiar nele, confiar mesmo com toda a nossa, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, né, todo o nosso corpo, com tudo. A gente tem que se agarrar a ele, que ele é o nosso mestre, né? Então é maravilhoso. E aí eu me questiono muito, assim, às vezes, né? Porque às vezes a gente vê pessoas, às vezes, que fazem tanto mal, né? Tanta maldade, e às vezes a gente julga. E aí o primeiro texto lá, né? É Jesus, o que Jesus falou, né? Jesus falou: quem não amar o próximo, não ama a Deus. Né? Então, para você amar a Deus, você tem que amar o seu próximo. É tão difícil, né? É muito difícil. Bom, obrigado, Adriana. Vamos em frente. Oi, Yuri. Depois o João. Depois o João. Boa noite. O texto é muito lindo, mas na primeira parte, quando fala da caridade, se chama caridade, não a salvação,
essa parte da caridade, eu acho que uma das coisas que o Espiritismo nos traz é que a caridade pode ser o alcance de todos nós, né? Muitas vezes a gente pensa que a gente precisa ter muito dinheiro para fazer a caridade. O conceito da caridade que a gente tem, que o Espiritismo nos traz, é muito diferente que no tempo a gente só pensa no dinheiro, mas o Espiritismo muda todo esse conceito, não? A caridade pode ser uma palavra, uma chamada, é muito vasto, é muito grande. Então, eu acho que essa parte, eu sempre gosto disso, na salvação, quando ele diz a salvação, porque a caridade nos traz a salvação, não é esse estado do encontrar o céu, mas esse estado da alma, que nos traz a caridade quando fazemos as coisas por os outros, esse amor, essa mudança da nossa alma. Então, isso na primeira parte, e na segunda parte, algo que chamou muito a minha atenção foi a parte essa onde diz que Jesus, ele vai trabalhar, né? Então, esse consolo que Maria Dolores nos traz, que nós já sabemos que Jesus não vai parar de trabalhar enquanto há sofrimento na Terra, né? Enquanto as almas sofredoras estão aqui, ele vai estar aqui. E nessa mesma parágrafo, quando ele disse que a distância, nunca houve distância entre eles, eu achei que como é lindo, não? Ele nunca se foi, ele sempre esteve lá, somos nós que nos separamos por nossa teimosia, mas ele sempre esteve lá. Então, gostei muito. Obrigada. Obrigado, Yuri. João Paulo? A gente tem o privilégio, né, de, depois de milhares de anos, enxergar a obra, né, de Jesus, de Deus e da providência, né, de um ângulo bastante privilegiado, né? Imagina que 3.500 anos atrás, Moisés, né, levando aquele povo pelo deserto, passando miséria, né? Imagina muitas necessidades, né? O que aquele pessoal deve ter pensado do líder, né? E da própria justiça divina, né? E depois e eles tiveram ali, né? Moisés teve uma função de plantar uma semente de noção de justiça, né? De Deus, do Deus único, da justiça divina e tudo mais. E depois Jesus veio, né? E hoje a gente consegue enxergar isso já passando pelo crivo do tempo de 2.000 anos, né? E deixou sua mensagem e foi crucificado, né? Passou poucas e boas aí, e os fiéis, imaginam que os fiéis devem ter pensado naquela época, né? Sobre a derrota do mestre e tudo mais, e não teriam noção de que aquilo fazia parte de toda a providência, né? Para que ele pudesse plantar fundo a semente, né, dos valores e tudo mais. E essa semente foi germinar por muitos e muitos séculos, né? Passando aí, sendo guardada pela igreja, e esse pessoal ainda, né, vivendo época de muitas necessidades físicas ainda, né? É um ensinamento que a igreja principalmente cultivou nas formas, né, dos ritos, mas que surgiram aí alguns santos, e quem teve aí o domínio da leitura conseguiu, né, se desenvolver, mas depois vem o espiritismo, né, e pega o cerne desses ensinamentos e começa a frutificar num homem que já está mais elaborado, uma sociedade em cujas necessidades já estão mais dominadas, que dificilmente falta comida, né, e na maioria dos lares, né. Então, por exemplo, várias vezes pacientes eu entrei numa conversa um pouco mais profunda, né, que eles me perguntaram o que eu sou, né, se eu sou católico, se eu sou evangélico, o que eu sou. Eu falei, não, eu não quis entrar, né, na profundidade, só se eles me dessem abertura, né. Eu falei assim, eu sou cristão.
como assim cristão? Católico? Eu falei, não, eu sou cristão. Eu falei assim, como assim cristão? Eu falei, cristão é quem tem Cristo por mestre e segue seus ensinamentos. E Jesus deixou isso, deixou bem claro qual que era a principal mensagem dele. Você saberia me dizer? Nenhum soube me dizer. E eu respondi, né, conforme foi dito no primeiro texto, né, a questão, né, de Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos, né? E você vê que esse cerne, assim como outras mensagens importantíssimas de Jesus, né? Se você quiser ser o último, se torne se é o primeiro, seja o último, né? Jogai pedra, quem estiver sem pecados, ofereça outra face, perdoa 77 vezes 7 vezes. São poucas as mensagens que traz todo o cerne daquilo que é o principal, né? E isso a noção de que o Espiritismo traz para a gente, né, num texto como desse que Allan Kardec trabalha, né, esmiuça esse ensinamento, para nós espíritas se torna muito mais claro, né? Então, nesse sentido, a terceira revelação traz para a gente aí, né, que tem condições de assimilar, é um verdadeiro presente de Deus, né, e uma grande oportunidade que nós temos. Beleza, obrigado, João. Nós temos, são 2 textos, né, que têm digamos, uma complementaridade, né, entre um e outro, se nós olharmos dependendo do ângulo, mas eu lia hoje num historiador da igreja, e ele falou, né, nos séculos futuros, né, depois lá dos primeiros 5 séculos do cristianismo, quem nascia cristão passou-se a ter a tradição do batismo. Então, você nascia cristão, era feito cristão ao nascimento. O que, na verdade, é um pouco estranho, né? Não, a gente sabe que ele vai dizer que nos primeiros séculos do cristianismo não se nascia cristão, fazia-se cristão. E que as conversões aconteciam, e ele se pergunta no texto por que as pessoas se convertiam a Jesus. E ele vai dizer que poderia ser por razões as mais diversas. Roma era uma cidade muito... Ele fala especificamente de Roma, mas se aplica a todas as grandes cidades e cidades da época. Eram cidades cosmopolitas, eram cidades que tinha gente de todo lugar, e haviam pregadores que se reuniam nas casas, que alguém convidava, a pessoa era tocada às vezes por aquela mensagem de amor, de compaixão. Muitas pessoas desiludidas com o mundo, descrentes, cansadas, aflitas, muitas pessoas de condição rica, nobre, que eram sensíveis, que compreendiam que aquele mundo não tinha sentido. Ele diz, alguns se converteram porque conviveram com cristãos autênticos, e outros se converteram porque presenciaram os sacrifícios nos circos de Roma e de outras cidades. E aí ele diz, no final do parágrafo, basicamente, as pessoas se convertiam ao Cristo pelo exemplo dos cristãos. Porque os cristãos, a partir do momento que se tornavam cristãos, as pessoas, a partir do momento que se tornavam cristãs, elas mudavam de comportamento. E nos primeiros séculos, você ter na família um cristão era motivo de vergonha, era motivo da família se afastar da pessoa. Há até histórias que chegam a ser engraçadas, porque tem um nobre romano, não chega a ser um nobre, era uma pessoa bem posicionada na sociedade de Roma, um alto funcionário que a mulher se converte ao cristianismo e ele começa a ser ridicularizado pelos amigos porque ela é cristã.
E aí ele diz que pede para ela, olha, volte à sua vida antiga, não tem problema, você pode ter os amantes todos que você tinha. Mas volte à sua vida antiga, não deixe esse negócio de cristianismo. Então, essas pessoas, né, que assumiram o cristianismo, elas vão se dividir naquilo que se chamava, os padres da igreja chamavam de, primeiramente, mártires, que, como Simão Pedro, vão dar testemunho com a própria vida da crença, de ser cristão, de seguir o Cristo. E muitos que os padres da igreja vão chamar de confessores, aqueles que confessam o Cristo na sua vida diária, com seus atos, com sua forma de vida, com seu estilo de vida. E pessoas que às vezes vão viver dignamente, trabalhar, ajudar o próximo, ser faróis para a sua comunidade. Então, nós temos vivido 2000 anos de cristianismo, e ser cristão é sempre um desafio, porque implica uma mudança de vida que muda o eixo, né, da perspectiva de vida da matéria para o espírito. Então, esse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é basicamente o mais importante, né, e o único mandamento que Jesus nos dá. E ele vai completar com outros, como João disse, mas basicamente é este o mandamento. E nós vamos ver que os primeiros cristãos, muitas vezes, aderir ao Cristo era aderir a um grupo que estava sempre sob ameaça. E nós temos a impressão que hoje é diferente, mas cristãos autênticos no mundo atual não vivem uma vida fácil. Então, você vai ser ridicularizado, você vai ser tratado como maluco, você vai ser visto como alguém que não sabe aproveitar os prazeres da vida, você vai ser considerado como um bobo. Ser honesto, ser trabalhador, né, viver corretamente, valorizar o estudo, o trabalho, a família, né, a moral. Você vai ser visto muitas vezes numa sociedade que é hedonista, como era a sociedade de Roma. Né? Nós falamos de aborto hoje, né, como uma coisa que se vulgariza. Na sociedade romana, eram centenas de fetos toda semana, né, abandonados nos cantos de Roma, crianças que nasciam e eram filhos de gente que não podia, né, assumir a maternidade, e que deixavam essas crianças jogadas pelas ruas, bebês, né? Então, nós não estamos vivendo tempos muito diferentes, né? Ser cristão é sempre um desafio. E ter essa consciência é importante. E Jesus não cobra de ninguém outra coisa senão um exemplo. É porque não há palavra, por exemplo, por que é necessário, por que nós não poderíamos ficar só com o evangelho teórico? Por que o espiritismo, por que o exemplo de Chico Xavier, por que a figura de Chico Xavier, de Eurípides Barçanufo, de Caibar Schutel, de Anália Franco, de Kardec, de Leon Denis, por que essas pessoas são importantes? Porque eles são o evangelho vivo. E é isto que converte os corações. As pessoas podem se converter ao espiritismo porque ele é lógico, ele é coerente, mas elas podem continuar vivendo vidas que não passam ao nível da ação e da mudança concreta. Você diz, como nós vemos hoje na Europa, por exemplo, né? Muitas pessoas que estão estudando espiritismo e eles acham que só no nível intelectual está muito bom, que esse negócio de falar de Jesus, não precisa. E o espiritismo, na verdade, é só essa porta que permite uma compreensão profunda do Cristo, para que nós possamos viver essa transformação da nossa alma para Deus. Então, o convite é o mesmo, né? O convite que Simão Pedro, ele tem uma história muito bonita. Simão
protagonizou várias histórias, né? E algumas são lendárias, nós não sabemos se são verdadeiras, mas foram mantidas pela tradição cristã. E dizem que Simão, num certo momento, quando começaram as perseguições em 64 em Roma, as primeiras perseguições foram as de Jerusalém, mas quando elas vão se tornar realmente violentas e perigosas, é em 64, com Nero, e naquele momento, tem no texto do Evangelho, né, uma recomendação de Jesus que diz, quando vos perseguirem em uma cidade, ide para uma outra. E Simão Pedro, né, quando começam as perseguições, ele se lembra disso e ele diz, bom, vamos embora, né? Começaram a nos perseguir em Roma, e ele deixa Roma, e ele que vai, pega a Via Ápia, que é aquela estrada famosa, e vai saindo da cidade, né? Nisso ele olha um homem que vem vindo do outro lado, e quando ele se aproxima, o homem vem vindo em sentido contrário, está indo para Roma, né? Ele vê que é Jesus. E aí ele olha e fala, mas Senhor, né, quanto tempo, que bom te ver, né? Mas não, né? Ele fala, onde vai, Simão? Eu estou indo embora, Senhor, né? Começaram as perseguições, e o Senhor? Eu estou indo para Roma, com os perseguidos. E nesse momento, Simão dá meia volta e volta para Roma. Então, Simão é muito interessante, porque ele é um homem como nós, né? Qualquer um de nós correria, né? Diante de uma perseguição atroz, porque Nero colocava os cristãos no fim da tarde, né? Em postes vivos, cobria-os de piche e tacava fogo. Então, eles iluminavam a noite de Roma com os cristãos, né? E Jesus diz para Simão, não, eu estou indo para Roma, né? Os meus precisam de mim. E Simão volta, e ele vai ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não aceita ser crucificado de cabeça para cima. Ele diz, eu não sou digno de morrer como meu mestre. Então, eles o crucificam, né? De cabeça para baixo. E esses homens viveram, né? Tempos, homens e mulheres. A história dos martírios é uma coisa... Tertuliano, que é um grande escritor cristão dos primeiros tempos, ele dizia, nós crescemos em número, porque cada mártir, o sangue de cada mártir é semente da igreja. Então, se propagava, porque as pessoas viam aquilo e falavam, não, como é que é possível que alguém morra assim? Que loucura essas pessoas têm na cabeça para morrer desse jeito? Não é normal. Mas não era só morrer, né? Como diz o texto do historiador que eu falei, muitos eram exemplos, né? Grandes patrícios romanos que libertavam seus escravos, que não aceitavam mais a tortura, né? Que não aceitavam mais a corrupção. Então, não era só o martírio, mas era a confissão. Por isso eles dizem, né? Haviam os mártires, mas os confessores. E um confessor pode ter uma vida de muito mais sacrifício, né? Por exemplo, você pega 75 anos de mediunidade de Chico Xavier, ele foi, num certo sentido, um mártir, mas ele foi alguém que confessou com cada dia da sua vida o cristianismo e o espiritismo que ele ensinava. Então, é isso, né? Nós temos uma história, nós estamos aqui 2000 anos depois, na sequência destes eventos. E é uma honra para nós. Lógico que nós somos pequeninos, lógico que nesse começo de ano, né, com as reflexões que nós fazemos, a minha é que eu possa merecer fazer parte de uma igreja, que é essa igreja verdadeira do Cristo, né? Essa igreja onde homens e mulheres, né, por amor à imortalidade, às promessas do Senhor, mudaram suas vidas e viveram de acordo com essa lei de amor que Jesus fala, né? A caridade dos cristãos era algo tocante. Não havia, né, caridade em Roma. Em lugar nenhum a caridade era conhecida. E, de repente, o mundo se encheu de caridade.
né? Homens e mulheres socorrendo viúvas, recolhendo essas crianças abandonadas, patrícios romanos que se convertiam e davam, né, o próprio dinheiro para a igreja, para as obras de caridade, e iam viver como pessoas simples. As histórias são numerosíssimas, né? Estão registradas nas atas dos martírios. Muitas são atas oficiais. Então, tem martírios que a gente fala só em Roma, mas teve martírios na África do Norte, teve martírios, né, nas Gálias, em Roma, na Ásia, teve martírios em vários lugares. E lembro, para finalizar, a história de um martírio que teve acho que hoje é a atual Tunísia, né, na África do Norte, e o inquisidor romano, né, o procurador romano pergunta, né, qual que é seu nome? E um deles responde: não preciso dizer meu nome, eu sou cristão, isso basta. Faça o que o senhor tem a fazer. Então, não havia compromissos, né? Não havia, eles não... E nós, acho que vale a pena a reflexão, né? Simão Pedro, a gente tem mania de lembrar, né, que Simão às vezes fraquejava, mas ele nunca falhou, né? Ele pode ter fraquejado uma vez, como Jesus previu que ele fraquejaria, mas ele foi o esteio da comunidade romana, né? Era para ele que todos vinham, era para ele que todos vinham fazer perguntas, e graças a Deus depois chegou Paulo para ajudá-lo. Senão ele teria ficado sozinho, né? João foi para a região de Éfeso, né? Foi para a Ásia e coordenou a igreja as igrejas da Ásia e depois das Gálias, também teve influência de discípulos dele. Mas Simão e Paulo morrem, né, dizem que na mesma semana, inclusive. Simão Pedro crucificado, porque era de origem judaica, e Paulo decapitado, porque era cidadão romano, e a lei previa a decapitação. Mas é isso, né? Ser cristão naquela época era difícil, ser cristão hoje não me parece que seja muito fácil também. Olha o silêncio. Hoje à tarde eu li o texto de Maria Dolores, esse poema, né? E me emocionei. Eu falei, acho que eu não vou tentar ler, mas eu me emocionei novamente lendo esse poema. E eu fiquei imaginando, né? Simão Pedro chegando no que a gente diz como sendo o paraíso, né? Vendo a beleza do mundo espiritual onde ele se encontrava e com Jesus. E Jesus dizendo, você pode ficar, mas eu vou trabalhar, eu vou salvar aqueles que precisam, aqueles que sofrem, aqueles que precisam de ajuda, de auxílio, de amparo, porque esse é o meu trabalho. Enquanto alguém estiver sofrendo, é para lá que eu vou. Então, Jesus é um exemplo, assim, como a Adriana disse no início, né? Ele nunca deixou de trabalhar, nunca vai deixar de trabalhar, porque existe ainda muita necessidade no mundo, nesse planeta, e ele é um espírito que, né, que trabalha para que nós encontremos o nosso caminho. E a partir do momento em que a gente tem um pouco de lucidez e que já encontrou, né, já tem um certo entendimento do que é ser cristão, Jesus conta com esse apoio, né? Então, Jesus conta com o nosso apoio, com o nosso trabalho, com a nossa ajuda nesse mundo em que vivemos e que ainda é muito necessitado. Então, quando às vezes a gente se vê diante de dificuldades e de situações difíceis, a gente se desanima, chega a desanimar, fala, né? Até quando vai, né? Até quando vai tanta ignorância? Até quando... E a gente se coloca, né? Até quanto é difícil uma mudança em nós? Quanto é difícil uma mudança nas pessoas? E a gente às vezes vê os outros, todos nós, a gente se acha certo e acha que as pessoas precisam ser como nós achamos que tem que ser, né? Então, o desafio está
no entendimento do Evangelho, para que a nossa transformação tem que acontecer de acordo com o que Jesus espera, né? De acordo com o que Jesus nos ensinou, o que ele espera que sejamos. Então, quando a gente insiste em ser a mesma pessoa de sempre, nós temos que nos avaliar segundo o que Jesus espera que sejamos. Temos agido, temos feito o que Jesus espera que façamos. Então, esse mundo não vai melhorar, né, enquanto a mudança não acontecer nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, nas atitudes de cada um. Eu estava lendo um texto, né, de Emmanuel, não, de Neio Lúcio hoje, né, sobre o Ano Novo, né, como que são os nossos planos para o Ano Novo e o mundo em que a gente ainda vive num mundo, ele dizia, né, sobre as pessoas querem ser ainda os mais poderosos, querem ser vencedores, então, o mais nobre, o mais, né, e agora o que é ser, né, tudo isso sendo cristão? Então, Neio Lúcio, ele vai dizer que o mais poderoso é aquele que terá mais amor, né, aquele que mais ama é o mais poderoso. O vencedor é aquele que combater a ignorância dentro de si mesmo, né? Até a extinção do mal que existe dentro de cada um. Aí ele vai falar, o mais nobre será aquele que acumular créditos de amor nos corações alheios, nas mães que sofrem. Então, muda completamente, né? O ser poderoso, o ser nobre, porque os conceitos que a gente tem de poder, de nobreza, hoje é completamente fora do que Jesus pede, do que Jesus ensinou. Então, ele vai falar que o mais santo será aquele que souber estender as mãos aos miseráveis e sofredores. Os mais sábios serão aqueles, não aqueles que leem e conhecem tudo, mas aqueles que sabem acender uma luz nas sombras que envolvem os irmãos mais próximos. Então, ser cristão é essa busca, né, de ser mais nobre, de ser mais santo, de ser mais poderoso, mas dentro dos conceitos do Evangelho, né? Saber amar mais, perdoar mais, auxiliar mais, como diz o texto do Evangelho, fora da caridade não há salvação. Então, quando a gente entende o que é ser caridoso, é ser tudo o que Jesus foi. Jesus não tinha nada de material, e ele foi tudo isso, ele foi o mais poderoso, o mais sábio, o mais santo de todos, sem ter uma pedra onde deitar a cabeça, né? Então, a gente está muito longe como humanidade do que Jesus espera, do que a gente espera. Nós todos gostaríamos de viver num mundo melhor, mas se cada um não fizer a pequena parte que lhe cabe, vai ser muito longo ainda o caminho, né, a trilhar. Então, a gente tem que fazer uma reflexão nesse início de ano sobre o que é ser, né, cristão, como ser cristão, e o que nos falta para sermos verdadeiramente cristãos, né, para que a gente seja realmente instrumentos, né, neste mundo do Evangelho do Cristo. Eu falei no estudo de sexta-feira, mas nem todos estavam lá. Essa semana passada nós assistimos o filme A Paixão de Cristo, e a gente vendo aquelas pessoas maltratando Jesus daquela forma, né, sendo capazes de fazer aquilo que fizeram com Jesus, né, quanta maldade, quanta ignorância, né, quanta falta de sensibilidade naquelas pessoas, e aqui nesse mundo ainda hoje, quantas pessoas ainda são desse jeito, né, sem nenhuma sensibilidade, sem nenhum amor, Então, a gente tem muito trabalho, e nós que já temos um pouco mais, né, desse amor, um pouquinho, né, nós temos um pouquinho já, nós já conquistamos um pouquinho, por isso nós estamos aqui. Então, a gente tem muito a fazer, o trabalho é grande, como Jesus, né, falou a Simão Pedro seguiu Jesus, ele sempre esteve perto de Jesus, mesmo às vezes querendo fugir dos problemas,
mas ele sempre voltava e ele dizia, né, uma das falas mais lindas que eu acho: a quem iremos, Senhor, se só tu tem palavras de vida eterna? Então, Simão Pedro sempre voltava para Jesus, mesmo sendo humanos, tendo medo, tendo dificuldades, muitas vezes, de enfrentar os problemas, mas ele se dava conta e voltava para Jesus e servia. E foi ele, né, o precursor do cristianismo. Então, que a gente tenha um pouquinho de Simão Pedro, dessa coragem, né, dele, e que sejamos, né, nesse mundo, instrumentos do amor do Cristo. Bom, às vezes a gente se pergunta, né, o que Jesus estaria esperando de nós como cristãos hoje? E é óbvio que nós não podemos ter a ilusão de nos compararmos aos mártires. Não é bem isso, né, que Jesus está querendo de nós. E a dificuldade que nós temos para viver o cristianismo, ela uma vez né, questionei isso, e a resposta que me veio o que o Senhor está te pedindo agora é que você enfrente as pedras e espinhos que você mesmo colocou pelo caminho, né? Um dia chegarão as pedras e espinhos colocadas por outros, que é o que vive o mártir, né? O mártir vai enfrentar as pedras e espinhos colocados por outros. Mas o Senhor está pedindo para nós, agora, enfrentarmos as pedras e espinhos que nós mesmos colocamos. Então, são os erros das nossas vidas, são os equívocos das nossas ações mal pensadas, são o karma das nossas lutas infelizes, das nossas paixões doentias, do nosso apego à matéria, ao poder, né, às sensações. Então, talvez nós possamos viver como confessores, né, como aqueles que tentam confessar na sua vida a prática cristã autêntica, né, mas nós vamos enfrentar as primeiras dificuldades que nós enfrentamos nesse caminho, são aquelas próprias que nós semeamos, mas enfrentá-las é um ato de amor e de caridade para conosco, para com Deus e para com nossos irmãos. E é este o ponto-chave, né? Então a gente fala, fora da caridade não há salvação, amai a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Mas qual é o maior amor que eu posso ter pelos meus irmãos e por Deus hoje, se não me transformar em alguém melhor? Porque ao fazer isto, eu crio para as pessoas que me cercam, que me encontram, que convivem comigo, a noção de que há uma possibilidade diferente de vida. Então, muitas vezes as pessoas que nos cercam vão dizer, não, eu não vou virar espírita, nem cristão, né? Olha essa pessoa como está apática. Não reage, não luta, não... Né? Então, assim, nós somos, sem nos darmos conta, exemplo para os outros. Né? Será que meu filho e minha filha, vendo quem eu sou, vão dizer, vale a pena ser espírita? Ou vão dizer, não vale a pena? Então, será que as pessoas com quem eu convivo, né, me vendo agir e vão dizer, não, né, essa pessoa... Então, nós somos, sem nos darmos conta, confessores, sim. E o exemplo é poderoso, né? O exemplo que convence as pessoas. Agora, por enquanto, o nosso maior exemplo, a maior demonstração de amor e de caridade que nós podemos fazer para com Deus é de nos transformarmos num filho melhor. Né? Então, não é dar coisas, não é, como a Yuri falou, a dimensão da caridade na visão espírita é muito maior. E a maior caridade que nós podemos fazer é essa, da autotransformação, né? De mudar nossas vidas, de alterar o nosso destino e aceitar as pedras e espinhos que vêm.
Mas essas pedras e espinhos não são de martírio, é o sofrimento de quem foi caminhando e jogando espinhos, semeando espinhos. Aí você volta e os espinhos cresceram. Dá trabalho arrancar, dá trabalho passar por cima, você se fere, você se machuca. Né? Mas, junto com isso, nós podemos, a nossa forma de enfrentar isso, de enfrentar as nossas lutas, as nossas dificuldades, isso pode se transformar numa forma de confissão, né? De confessar o Cristo diante dos outros. E nós podemos, a partir daí, dar testemunho também. Por exemplo, preservar esses valores num mundo que não os tem é uma forma de sacrifício e de coragem. Quantos jovens, né, assumem hoje a posição cristã? Poucos. Porque é mais fácil ser o que todo mundo é. É mais fácil falar o que todo mundo fala. Por que nós temos sempre a impressão que o mal vence? Bom, porque ele está por toda parte. E, por enquanto, os exemplos contrários são poucos. Né? Será que não existe? Existe. Né? Mas até a divulgação é privilegiada para o mal. Né? No mesmo dia que a televisão mostra 10, 15 crimes, ela poderia ter escolhido 10, 15 boas ações. Há pessoas ajudando nas creches, né? Levando socorro nas favelas, fazendo bem para as comunidades mais pobres, ajudando pessoas, mas a gente escolhe mostrar o mal, porque ele ainda atrai mais. Então, nós temos um mundo para transformar, e é por isso que Jesus não parou, né? Ele reconheceu que Simão Pedro acabou de chegar, está cansado, viveu num mundo que estava pegando fogo, literalmente, né? Onde ele provavelmente não tinha tempo sequer para comer, para descansar, como a gente viu com Chico Xavier, né? Que às vezes passava 30 horas seguidas, né? Trabalhando e não ia sequer ao banheiro. E ele tinha acabado de chegar no plano espiritual, mas ele era um apóstolo do Cristo. Né? Essa dimensão de Simão Pedro não é a nossa de estar enfrentando ainda as nossas fraquezas e os espinhos que nós... Simão foi chamado para semear a boa nova. Né? Ele foi o primeiro dos primeiros a ser chamado pelo Senhor. Então, ele tinha condição de apóstolo, e nessa condição o Cristo falou, você fica aqui descansando, eu estou indo. Né? E a tradição cristã diz, né, que Jesus, as trevas cobraram um alto preço. Acho bonito isso no filme A Paixão de Cristo. Mel Gibson parece ter percebido isso muito bem, né? Que o filme começa no horto, Jesus aflito, e o demônio, né, aparece do lado dele e fala, tem certeza que você vai pagar esse preço? Ninguém nunca pagou esse preço pela alma deles. Você não vai conseguir. Né? O preço é alto, como quem diz, nós vamos te cobrar um preço altíssimo por isso. Né? Você quer mostrar a verdade para eles? Você quer abrir esse caminho para eles? Né? Deixa conosco, deixa para nós. E o Cristo, né, simbolicamente pisa numa serpente, né, que está ali, e para dizer, não, né, eu vou pagar o preço. Então, o preço, é o preço que foi pago para que a gente pudesse ver a verdade, para que a gente pudesse ver a luz. Né? Então, nós precisamos, né, refletir e avaliar a dimensão disso tudo. Agora, nós temos, na nossa pequena dimensão, o nosso pequeno preço a pagar. Né? Pequenos momentos de coragem, pequenos atos de bondade, pequenos atos de caridade, esforço para melhorar nós mesmos. Então, nós não somos chamados, né, para fazer aquilo que Simão Pedro fez, na dimensão que ele fez, ou que os outros apóstolos fizeram, Paulo, João, mas nós somos chamados para não sermos mais um problema para o Cristo. E talvez ajudar alguns irmãos nossos. Então, se nós não formos um problema mais para o Cristo, mas formos parte da solução, nós já estamos no caminho, né, da transformação. Agora, por hora, a nossa luta é a luta da nossa melhora, da correção de nós mesmos, do aperfeiçoamento de nós mesmos.
E aos poucos, né, quem sabe o Senhor nos chamará um dia a darmos testemunho, né? E aí nós teremos que enfrentar o que enfrentaram os apóstolos, né, os grandes missionários, mas por ora o nosso trabalho é o de corrigir a nós mesmos, e isso já exige um monte de esforço de trabalho. Agora, Simão fala, né, no texto, Senhor, não me mande de volta para aquele mundo caótico, louco, mas é nesse mundo caótico e louco que nós vivemos, e como a Giovana disse na prece inicial, ou nós ficamos mais fortes, ou nós vamos ser sempre os coitadinhos, né? Hoje é muito bonito falar deles, mas coloquemo-nos por 2 segundos na pele de Simão Pedro, ou dos outros cristãos dessa época. O que você via com os teus olhos? Você não via 2000 anos de história. Você tinha algumas décadas de cristianismo. E o mestre que você seguia foi morto numa cruz. Você via um império poderosíssimo, você via aquelas legiões romanas passando, invencíveis. Você via aquele poder judiciário terrível que julgava de maneira completamente personalizada, segundo a tua condição, teu dinheiro, teus amigos. A gente vê isso no livro Paulo e Estevão, por exemplo, né? O martírio de Estevão começa num processo judicial todo corrompido. Então você vê aquele poder imenso, aquele império de uma truculência terrível, e aqueles homens e mulheres que eram pescadores, trabalhadores, sapateiros, que eles viam diante deles? O que nós vemos diante de nós hoje? Um mundo que nós temos a impressão de não controlar nada. Mas quem sobreviveu? Quem sobreviveu? Cadê Roma? Cadê os imperadores? Cadê os juízes poderosos? Sobrevive a verdade, né? E ela será atacada, será atacada, será atacada. Porque esse é um mundo que ainda não é um mundo que aceita a verdade. Ela vai ser combatida cada vez que ela aparecer. Então, essa verdade melhorou esse mundo. As pessoas falam, temos que afastar o cristianismo, porque temos que defender a igualdade e as minorias, mas, irmãozinho, quem defendeu as primeiras minorias e quem falou de igualdade pela primeira vez na história? Acha para mim um filósofo grego, romano. Foi Jesus. Foi ele. Todas as ideias de liberdade, de igualdade, de fraternidade vieram do Cristo. Então, é um mundo louco, né? As pessoas acham que foram os filósofos da Revolução Francesa. Vai ver o que foi a Revolução Francesa. Ensanguentaram a França e a Europa. A primeira coisa que fizeram foram invadir as igrejas e sacrificar padres, freiras. As primeiras vítimas de toda a revolução são os religiosos. Agora, lá na Guatemala, Honduras, sei lá eu, lá naqueles cafundó do Judas, estão matando padres e freiras, queimando igrejas. A gente fala dos judeus que morreram no nazismo, centenas de padres e religiosos foram sacrificados. Alguns voluntariamente, porque deram a vida para salvar de outros, como Maximilian Kolbe, um padre polonês que, vendo a aflição de um prisioneiro que foi selecionado para ser morto naquele dia, pede ao chefe romano, eu tomo o lugar dele. E por que você faz isso? Porque eu sou cristão, e ele tem filhos, eu não tenho. Os filhos deles precisam do pai, eu não tenho filhos. E quem vai contar isso? O próprio prisioneiro que vai contar isso na cerimônia de canonização do Maximilian Kolbe.
Então, é isso o cristianismo, né? É essa renovação do mundo. Então, nós estamos na continuidade desta tradição. Nós não somos da tradição católica, né, de bispos e cardeais, nós somos deste cristianismo. É este cristianismo que Allan Kardec quis ressuscitar. E sendo ele próprio, né, a semente dessa nova era. Porque todo o movimento de reforma das igrejas começa com o movimento, né, de Jean Hus, em 1315, e ele vai ser sacrificado. E por que eu falo de Jean Hus? Porque nós sabemos que é a reencarnação, né, de Allan Kardec. Ele vai ser sacrificado, queimado vivo. Por quê? Porque ele combatia, né, os abusos da igreja. É a venda de indulgências. Então, é esse cristianismo, né, que nós falamos, é essa semente de vida nova para as nossas almas. Então, é longe de mim, né, imaginar que eu, pelo menos, esteja na condição de ser um destes, mas pelo menos que a gente reconheça quem são eles e quem nós devemos honrar com o nosso comportamento. Às vezes nos é pedido tão pouco, né? Às vezes nos é pedido, diante de uma conversa de amigos, dizer: eu sou contra o aborto. Só isso. E nós achamos que Pedro negou Jesus, né? Às vezes nos é pedido muito pouco, né? Você é a favor dessa loucura que está aí? Não, não sou a favor. Ah, você é fascista, você é isso, você é aquilo. Ok. Quando você tiver que correr, e quando esse mundo vier atrás de você e dos teus filhos, lembre-se de mim, que é para nós que eles vão correr. Né? Então, é por isso que Jesus deixa, né? O mal parece se propagar. Não, as pessoas vão aprender com ele. Como diz o Livro dos Espíritos, às vezes é necessário que o mal alcance o extremo para que haja uma reversão. Né? Muito bom. Muito bem, meus amigos. Tudo tranquilo? Nenhum comentário mais? Então, acho que podemos. Oi, Daniel. Eu lembrei do nosso estudo de sexta-feira, que acho que tem um título que casa muito bem com isso que você falou, né? Nem mesmo Jesus, né? Então, eu acho que a gente está no primeiro dia do ano, esse é um tema mais do que pertinente, né? Assim, quando a gente começa a fazer os nossos planos, né? O que a gente vai fazer esse ano, assim como Jesus não parou de trabalhar e de fazer caridade, né? Eu acho que a gente poderia colocar esse como o nosso trabalho diário, assim como a Yuri falou, né? Às vezes a gente acha que é só dando dinheiro, dando esmola, mas se a gente fizer um pouquinho de caridade, seja para os outros ou para nós mesmos, todos os dias a gente vai dar um grande passo nesse ano. E é isso. Obrigado. Exato. Façamos esses votos, né, Daniel, que a gente possa refletir e talvez pedir ao Senhor, né, que nos dê nesse ano firmeza na fé, na capacidade de viver aquilo que nós conhecemos, né, e que sabemos. E não existe, né, por isso o Chico dizia, não existe descanso, né. As pessoas diziam, né, Chico, você vai para o céu depois que morrer, né? Ele diz, vou sim, meu irmão, vou trabalhar, vou fundar um centro espírita, né? Vai se chamar CEL, Centro Espírita Umbralino. Eu vou trabalhar no umbral, né?
Então, e é isso mesmo que eles fazem, né? Então, assim, às vezes eu vejo, né, pessoas, assim, não, sei lá, né, às vezes é crítica da minha parte, mas já li descrições aí de médiums, né, falando do desencarne do Chico, que havia uma falange, que os espíritos se repartiram em dois, que trocavam trombetas. Falei, imagina, né, imagina. Né, Jesus entrou pelas portas do fundo da casa dele, chegou ali perto da cama dele, falou, vamos, Chico, vamos, Senhor. E foram trabalhar. Tem tempo para festa esses espíritos, para trombetas, para... Né? Isso é conversa de quem não conhece. Né? Dizem que Jesus, logo depois da crucificação, eu estava contando a história e acabei me perdendo. Eu vou retomar e finalizar. Dizem que Jesus, logo depois da crucificação, eu falei do filme, né? E que o demônio falou, você vai pagar um preço muito alto. E diz que, na verdade, Jesus acabou enganando o demônio, né? Porque ele falou, tá bom, eu aceito pagar esse preço. Só que, quando Jesus dá o último suspiro, né, muitos vão dizer, as portas do céu se abriu e ele entrou na glória do Pai. Né? A tradição cristã diz que Jesus mergulhou nos abismos mais profundos do umbral. Porque ali, ele falou, agora eu cobro o preço que eu paguei. Agora eu quero aquilo pelo que eu paguei. E foi buscar as almas que estavam há milênios naquelas profundezas. E resgatou milhares. Então, é esse o trabalho do Cristo. Não existe descanso, não existe... Ele veio por nós e ele vai lutar até o fim, mas ele vai lutar do jeito dele, né? Não é com o poder dos exércitos, não é... É com o poder da verdade. Da lucidez, da serenidade, do esclarecimento. Então, esse é o mestre que nós reverenciamos. E ele disse, né, eu não vou descansar enquanto uma das minhas ovelhas não estiver comigo. Exato. Então, e nós sejamos, né, as ovelhas que já entenderam isso, que voltam por si mesmas, né? Então, vamos Sem finalizar. jamais negá-lo. Sem jamais negá-lo, porque às vezes diante da incredulidade do mundo, nós querendo, né, manter amizades, manter opiniões, nós muitas vezes negamos o Cristo. E não devemos jamais fazê-lo. Mesmo que percamos amigos que não são amigos. Cristo é o nosso amigo. É com ele que devemos seguir. Então, nunca neguemos o Cristo. Bom, então vamos finalizar o nosso primeiro culto deste ano, que nós possamos ter a bênção de ter, né? Muitos e muitos com a bênção de Jesus. Então vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, nós oramos, Senhor, na simplicidade de nossas vidas. Olhamos para os teus servidores, olhamos para o trabalho incessante de Chico Xavier, para a bondade do jovem Eurípides Barçanufo, para o trabalho incessante de Caibar Schutel, para a bondade imensa de Dr. Bezerra de Menezes. Nós nos lembramos, Senhor, daqueles que viveram como teus amigos, como teus discípulos, como teus servos. Pedimos a eles que em teu nome abençoem nossos lares, abençoem nossas vidas,
que eles que tiveram a coragem de romper com o mundo para auxiliar o mundo, possam nos dar a força, Senhor, de rompermos com o nosso passado, com as nossas misérias. Esta, por ora, Senhor, é a única forma que temos de te honrar, nos transformarmos, mudarmos nossas vidas, nos tornarmos cristãos. Nós pedimos, Senhor, que as luzes do teu amor iluminem nossas vidas, que neste ano que começa, nós possamos caminhar cada dia com a luz da fé, com a luz do vosso amor, iluminando nossos passos, orientando, Senhor, a bússola dos nossos corações e das nossas consciências na direção do Senhor, dando-nos, Mestre, discernimento para escolhermos com sabedoria os momentos de dizer sim, os momentos de dizer não. Nós pedimos, Senhor, a graça da transformação, a graça, Senhor, de vencermos o orgulho e o egoísmo que habitam nossas almas. Dá-nos, Mestre, força, coragem, paciência, para enfrentarmos o caminho de retorno ao amor de nosso Pai. A quem iremos, Senhor? Que ilusão ainda escolheremos para nos desviar do caminho? Que aventura ainda queremos viver, Senhor, que já não tenhamos vivido? Que gosto amargo da desilusão nós precisamos ainda sentir para entender que é tempo de mudar, tempo de crescer, tempo de nos tornarmos ovelhas do teu rebanho. Abençoe-nos, Senhor. Nós não podemos mudar o mundo e as pessoas, mas podemos mudar a nós mesmos. E que nossa mudança possa ser luz e orientação para aqueles que caminham conosco. Não permita, Senhor, que nos percamos de Ti. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Guarda-nos, Mestre, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor.